Oi, gente, tudo bem por aí? Então, estamos de volta e hoje para falar sobre mais uma herança genética chamada interação gênica. Está na sua página 11 aí do caderno 5. O que é interação gênica? Um caráter, uma característica, né, um fenótipo lá do indivíduo, ele vai ser condicionado agora pela ação conjunta de 2 ou mais pares de genes. Então, atenção, a gente vai ter no mínimo 4 genes determinando uma característica só. E esses genes, eles vão apresentar a segregação independente que a gente estudou lá na segunda lei de Mendel. Tudo bem? O exemplo clássico de uma interação gênica, para você entender, é o tipo de crista aí nas galinhas. Então, nós temos 4 características possíveis. A galinha pode ter a crista do tipo ervilha, ou do tipo rosa, veja aí no desenho, ou tipo simples, a maior de todas, né? Ou tipo noz. Então, 4 características diferentes. E como eu disse, tem que ser determinado por mais de um par de gene agora, né? Essa é a novidade da aula. Então, tem essa tabela aí que mostra para você os tipos de genótipos possíveis. Então, para ter a crista rosa, é necessário um gene dominante no primeiro par, pelo menos um Rzão, e no segundo par é ezinho. Não tem gene dominante, estão vendo? É recessivo. Olha a ervilha. Primeiro par é Rzinho é recessivo, e no segundo par é necessário pelo menos um gene dominante. Olha o caso da crista noz. Ela precisa de gene dominante nos 2 pares para aparecer aí no indivíduo. E por fim, a crista simples, ela é duplo recessiva. É Rzinho, Ezinho. Então, é assim que esses genes interagem. Se a gente propõe lá um cruzamento entre homozigotos, Rzão rosa, com Rzinho, Ezão, que é uma ervilha, formação de gametas, a gente vai ter uma F1 com os indivíduos de híbridos, ou duplo heterozigotos, que a gente já conheceu, né? Só que agora é para uma característica só. E esses de híbridos, de acordo com o que eu apresentei lá no último slide, eles são do tipo noz. Se a gente propõe um cruzamento entre um galo e uma galinha aqui dessa primeira geração de filhos, a F1, nós vamos encarar uma tabela igual àquela apreendida lá na segunda lei de Mendel. A nossa sorte é que, como são 4 genes, como esses indivíduos são de híbridos, o indivíduo do cruzamento, essa F2 aí ela vai apresentar uma proporção já conhecida, né? Uma proporção antiga, que é a proporção 9:3:3:1. Então, a gente pode usar aquele mesmo esquema da segunda lei de Mendel. 9 terão genes dominantes nos 2 pares. Então, vai ter pelo menos um Rzão e pelo menos um Ezão. Veja lá na tabela. Todos eles têm como característica de crista a noz. Agora, 3 vão ter Rzão e Ezinho. A gente viu lá no slide anterior que isso caracterizava uma galinha de crista rosa. E 3 vão ter Rzinho e pelo menos um Ezão. E isso caracteriza uma crista ervilha. E, por fim, quem é Rzinho, Ezinho, tudo recessivo, né? Os 2 pares, é simples. Então, olha só que interessante. Ao fazer esse cruzamento, e encontrando aí a proporção 9:3:3:1, a gente consegue confirmar que esses genes estão segregando um independente do outro. Tudo bem? Isso vai ser ótimo lá na hora de resolver os exercícios, como eu vou mostrar para você. Os genes, eles também podem ser complementares, e aí a razão de F2, eu vou mostrar o cruzamento para você, ela vai alterar. Só que não precisa decorar essas razões, né? Essa proporção de F2. Por quê? Porque por um simples cruzamento a gente consegue achar. O caso é famoso aí nas ervilhas de cheiro. Então, as pétalas dessa planta, elas podem ser brancas ou então púrpuras, né? Elas podem ou não ter cor. E aí, temos 2 pares de genes novamente determinando essa característica. Percebam, a púrpura, ela necessita de gene dominante nos 2 pares. Agora, e se faltar em um par ela não vai ser púrpura. E se faltar no outro par, ela não vai ser púrpura. E se não tiver dominante em nenhum dos pares?
ela não vai ser púrpura. Então, veja aí a tabela, né? A flor branca, ela pode ter só o cesão, ou só o pesão, ou nenhum dos dois. Então, eles precisam estar juntos para determinar a característica. Então, a gente pode propor um cruzamento aí também, né? Uma flor branca cruzada com uma outra branca, só que elas têm genótipos homozigotos, só que diferentes, né? Uma cesão, cesão, pesão, pesão, e a outra cesinho, cesinho, pesão, pesão. Vamos novamente formar em F1 o indivíduo que é heterozigoto para os dois pares de genes, né? Para os dois pares de alelos ali. Minha gente, olhando essa F2, esse cruzamento gigante, percebemos que existe a proporção 9331 ali também. Só que ela está disfarçada, né, professores? Tá. Porque, ó, 9 em 16 são as que apresentam gene cesão e gene pesão. Um de cada, pelo menos, né? Todos os outros, o 3, 3, 1, que a gente já conhece, não tem. Então, eles todos são brancos, tá vendo? Então, é o 9331, sendo que esse 7 aqui é de 3, 3 e 1, que eram os outros genótipos possíveis, né? E nas interações a gente pode também ter inibição. E esses exercícios normalmente são um pouquinho mais difíceis, mas com treino a gente vai ficar bom. Então, a epistasia é caracterizada por um gene impedindo a manifestação do outro gene. Vai ter uma inibição aí. O gene que inibe, ele tem um nome especial, ele é o epistático, ele que causa a epistasia, né? Ele é o inibidor. E o gene cuja expressão é impedida é o gene hipostático. E a gente pode classificar a epistasia. Claro que eu vou dar exemplo dos dois tipos, né? Mas o primeiro tipo, que é menos comum, é a epistasia dominante. E o gene dominante é que é epistático, ele que vai inibir o caso. Então, eu coloquei aqui para você. Epistasia dominante, um gene dominante, no meu exemplo é o azão, quando o indivíduo tiver o azão. No outro par de gene, ó, ele pode ter Bzão ou Bzinho, Bzinho, ele pode ser dominante ou recessivo para o segundo par, mas se rolar uma epistasia aí, esse gene azão consegue inibir os outros, certo? O enunciado vai te avisar. A epistasia recessiva, o gene recessivo é que inibe, é que é o epistático. Então, olha lá, coloquei aqui um exemplo de um gene azinho, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Aí, no outro par de genes pode ser obesão, pode ser dominante ou recessivo também, Bzinho, mas ele pode exercer a dominância aí, a epistasia, desculpa, tanto para o gene dominante como para o gene recessivo, né? Professora, mas qual a diferença disso para o que a gente já estudou até agora? Porque o indivíduo que é dominante, mesmo que ele seja heterozigoto, ele vai ter a característica dominante, né? Se ele é azão-azinho, por exemplo, no mesmo par de genes, no mesmo par de alelos. Pois é, então tomem cuidado. A dominância também existe uma certa inibição, mas a dominância é entre o alelo. Um alelo do par de genes vai inibir o outro. Aqui na epistasia, a gente está falando de dois pares de genes. Então, esses genes não são alelos um em relação ao outro. Então, a inibição está acontecendo entre não alelos. Só toma cuidado com isso, tá bom? Então, exemplificando a epistasia para vocês, que vai ter uma razão diferente aí também em F2, nós temos duas raças em galinhas, Leghorn e Wyandotte, e a gente percebe que nessa primeira raça existe um genizão e um genicesão, e o genizão ele é epistático sobre o cesão. Então, galinhas coloridas dessa raça, elas têm o genicesão e são izinho, porque elas não vão ter o gene que é epistático, né? Já nessa segunda raça que eu apresentei para vocês, elas não apresentam nem o isão e nem o cesão. Então, elas são brancas pela ausência do gene para coloração. Tudo bem? A gente vai propor outro cruzamento aqui para você, né? Então, pega uma galinha de cada raça, ambas homozigotas, homozigota dominante com uma homozigota recessiva, formamos novamente galinhas heterozigotas lá em F1. Cruza F1, uma galinha, um galo de F1, e a gente consegue observar aí essa proporção diferente do que a gente viu até agora. Então, 13 em 16 são brancas. E os motivos são
diferentes aqui, né? Ó, uma tem o gene sesão, que daria cor, mas ela tem um isão que inibe esse sesão. Então, ela fica branca. Outra não tem o gene para cor, então já não ia ter cor mesmo, mas ela também tem o gene epistático. A outra também não tem gene para cor. Então, a única forma dessas galinhas nascerem coloridas é não existir gene epistático, ser izinho e izinho no primeiro par, e no segundo par tem um gene sesão, que é para cor. Tudo bem? E a gente também pode pensar na epistasia recessiva, que é a mais comum. A epistasia recessiva tem aí como exemplo muito clássico os pelos dos ratos. Então, olha só, nós temos de novo 4 genes, 2 pares, determinando diferentes fenótipos. O rato pode ser agúteo ou cinzento, ele pode ser preto ou ele pode ser albino, como eu estou mostrando aqui para vocês esses ratinhos fofos. E o que determina aí essa diferença, professora? Ó, o gene sesão, ele é o gene para cor preta. Quando ele está junto com o gene azão, é formado no rato essa faixa branca que você está vendo aqui, né, na região ventral do rato, essa faixa branca. O gene sesão sem o gene azão, ó, ele vai lá determinar o preto. Agora, quando tem o gene cesinho e o azão, não existe a formação de pigmento no rato. Assim como o gene cesinho e azinho também não. Portanto, o que você está vendo aí? O gene azão não determinaria aí essa coloração diferente que caracteriza o agúteo ou cinzento? Pois é, na presença do Czinho no primeiro par de genes, essa coloração não vai aparecer, tá bom? E se a gente fizer um cruzamento entre dois homozigotos na geração parental, ó, Czão, azinho, que é um rato preto, com Czinho, azão, que é um rato albino. Só para exemplificar, né? Perceba que na F1 sempre aparece o duplo heterozigoto, e se a gente cruza dois ratos de F1, aparece lá a proporção de 9,331 de novo, disfarçada. Então, 9 em 16 é cinzento. Por quê? Porque tem tanto o Czão quanto o azão. 3 em 16 é preto. Por quê? Só tem Czão. E 3 mais 1 dá 4, é albino. Por quê? Czinho, azão e Czinho, azinho. Albino ambos. Então, veja lá na tabela que isso tem confirmado. Claro que você não precisa, durante os exercícios, fazer a grande tabela, né? Vamos usar aí o artifício que eu já ensinei lá na aula de segunda lei de Mendel. Quer ver? Então, olha lá, exercício número 1 da FUVEST de 2019. Em uma variedade de petúnia, as flores podem ser brancas, róseas ou roxas. Suponha que essas cores de flores resultem de pigmentos, cuja síntese é determinada por genes com segregação independente, que participam de uma mesma via metabólica, conforme esquematizado abaixo. Então, nós temos lá flores brancas, e aí, se o indivíduo tem o locus azão do gene, ele vai produzir a enzima 1. E essa enzima 1 é capaz de transformar, né, esse precursor aqui no produto 1, que tem flor rosa. Então, se tem azão, é rosa. Se não tem, é branco, tá? E aí? Também é possível, se o indivíduo em outro par de genes tiver o locus bezão, ele produzir a enzima 2 e essa enzima 2 transformar o produto 1 em produto 2, que muda de cor também, ó, vira roxo. Então, as flores ficam roxas. Então, isso aqui é a interação entre dois pares de genes. Um que a gente vai chamar de A e o outro que vai chamar de B, certo? Apenas a presença de alelos dominantes em cada um dos loci determina enzimas ativas capazes de mediar as respectivas etapas de produção dos pigmentos. Letra A. Quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta flor rosa? Então, tá aqui, hein? Tem que ter o azão para ser rosa, mas não pode ter o bezão, senão já não é rosa mais. Então, olha lá, tem que ser azão para o primeiro par de genes e bezinho para o segundo par. Tudo bem? Letra B. Quais são as proporções genotípicas, genes, e fenotípicas, características,
esperadas entre os descendentes do cruzamento de plantas, azão, azinho, bezão, bezinho, com azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, ele quer que você cruze um dihíbrido com um recessivo. E aí, como que a gente faz isso? Quando tem homozigoto na história, como é o segundo ali do cruzamento, dá para fazer de boas o quadro de Punnett, né, minha gente? Então, olha lá. Coloca os gametas possíveis, linha com coluna, e aí você acha lá a proporção. Proporção de genótipos, professora? Só copiar o que você achar no quadro de Punnett, né? Ó, 25% de cada um. Proporção de fenótipo? Aí você tem que analisar. Quem tem azão e bezão é de que cor? Roxo, como mostrou o esquema. Quem só tem azão é rosa. Quem só tem bezão e quem não tem nem azão e nem bezão vai ser branco. Não vai sair aqui do precursor, né? Então, 25% é roxo, 25% é rosa e o resto, 50% é branco. Sei qual é a proporção fenotípica esperada no cruzamento de indivíduos heterozigóticos para os dois losses. Então, agora chegou a hora de você cruzar os dihíbridos, os caras que são heterozigotos, para os dois pares de gene. E agora? Pois é. Agora você pode fazer o quadro de Punnett? Pode, só que você vai demorar a sua vida inteira, né? Mentira. Mas demora e a chance de errar é grande. Então, eu sugiro que você guarde a proporção 9331 lá da aula de segunda lei de Mendel, certo? Então, fica 9 roxas para 3 róseas para 4 brancas. Essa é a resposta da letra C. Dúvidas? Dois. Em certa espécie de gato, a cor dos olhos pode ser cinza, azul, verde ou castanho. Quando os gatos homozigotos de olhos castanhos são cruzados com homozigotos de olhos cinzas, a geração F1 é totalmente de olho verde. O acasalamento de gato F1 produziu F2 com a seguinte proporção fenotípica. Então, tinha 9 verde, 3 castanho, 3 cinza e 1 azul. 9, 3, 3, 1. Que tipo de interação determina a cor dos olhos? Explique. Isso aí é uma interação gênica. A proporção 9331 indica que a ação dos genes tem segregação independente, como a gente discutiu lá na teoria. B, indica aplicando, símbolos gênicos apropriados os genótipos de cada cor. E aí, que letra que a gente vai usar? Podemos escolher, né? É bom escolher o A e o B, mais fácil. Então, quem é verde? Essa proporção de 9 significa que tinha dominante dos dois pares de alelos, né? Então, azão, azão, bezão, bezão, o azão, azão, bezão, bezinho, o azão, azinho, bezão, bezão, o azão, azinho, bezinho, bezinho. Castanho, tinha que ter dominante somente no primeiro, né? Então, azão, azão, bezinho, bezinho, o azão, azinho, bezão, bezinho. Pelo menos um. Cinza, aí o contrário. Recessivo no primeiro par, dominante 1, pelo menos, lá no segundo par. E o azul é duplo recessivo, certo? 3. No caso de segregação independente entre genes autossômicos, ocorrem os processos de dominância e epistasia. Indique a semelhança e a diferença existente entre esses dois processos. O que é semelhante? Um gene vai inibir a manifestação do outro. Se você é azão-azão, ok, você só tem gene dominante. Agora, se você é azão-azinho, você vai ter qual característica? A determinada pelo azão ou a determinada pelo azinho? Pelo azão. Então, o azão silencia o azinho, né? Impede que ele determine a característica. Mas o que eles têm de diferente? Olha lá. A dominância, o que eu estava falando até agora, ela é só entre dois genes. E eles são alelos uns aos outros, né? E a epistasia? É um par interferindo em outro par de genes. Então, eles são genes não alelos. Guarda isso aí, como eu mostrei lá no comecinho. 4. Em cães da raça labrador, a cor dos pelos pode ser preta, marrom ou dourada, sendo determinada por dois pares de alelos.
O alelo Czão permite a formação de pigmento condicionado pelo alelo Czinho. No entanto, quando o par Czinho está presente no genótipo, ele exerce um efeito epistático sobre o Mzão e o Mzinho. O Mzão determina a formação do preto e, em relação à característica marrom recessiva, pelos marrons, determinada pelo alelo Mzinho. Então, eu sugiro a você já fazer um resumo, né? Então, se tem Czão e Mzão, vai ser preto. Czão e Mzinho marrom. Agora, se tiver o Czinho lá, que ele falou que inibe, que impede, aí não importa. Tendo Mzão ou Mzinho, o cara vai ser dourado, tá bom? Do cruzamento de labradores pretos heterozigóticos para os dois alelos, olha lá quem ele quer que você cruze. Qual é a prole que a gente vai obter? Então, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, nós temos o 9331 de novo. Agora, você tem que analisar, né? Quem tem Czão e Mzão? Olha lá no resumo, é preto. E quem só tem Czão? Marrom. E quem tem Czinho e Czinho, não importa o segundo, é o epistático, né? Então, vai nascer dourado. Resposta do exercício letra E. Tudo bem? Estudem, epistasia principalmente. São exercícios um pouco mais complexos do que a gente viu até agora. Tudo bem? Qualquer coisa me mandem as dúvidas e até semana que vem. Tchau, tchau.